Olá, queridos irmãos. Estamos aqui novamente com muito carinho, muito prazer estarmos juntos com vocês para que nós possamos continuar na sequência de nossos estudos no Palavras de Vida Eterna. E hoje nós vamos apresentar um capítulo de Nosso Lar que fala sobre a organização dos serviços na colônia de Nosso Lar. É muito interessante esse capítulo e a gente nota assim que há uma preocupação muito grande na espiritualidade de fazer uma organização da melhor forma para que os serviços possam fluir dentro dos princípios legítimos da fraternidade cristã. Assim é que, decorridas algumas semanas do tratamento ativo de André Luiz, lá no Parque Hospitalar de Nosso Lar, ele, pela primeira vez, saiu em companhia de Lísias. Ele ainda não conhecia praticamente nada da colônia Nosso Lar. Eles tiveram algumas semanas em tratamento e agora, pela primeira vez, ele estava saindo. Impressionou-me, diz ele, impressionou-me o espetáculo das ruas. Vastas avenidas enfeitadas de árvores frondosas, ar puro, atmosfera de profunda tranquilidade espiritual. Não havia, porém, qualquer sinal de inércia ou de ociosidade, porque as vias públicas estavam repletas. Entidades numerosas iam e vinham. Algumas pareciam situar a mente em lugares distantes, mas outras me dirigiam olhares acolhedores. Incumbia-se o companheiro, Lísias, de orientar-me em face das surpresas que surgiam ininterruptas. Percebendo minhas íntimas conjecturas, esclareceu solícito. Então, agora Lísias vai explicar para ele onde exatamente eles se encontram. Né? Então, Lísias diz aqui, ó, estamos na área do Ministério do Auxílio. Tudo o que vemos, edifícios, casas residenciais, representa instituições e abrigos adequados à tarefa da nossa jurisdição. Orientadores, operários e outros serviçais da missão residem aqui, naquela região do Ministério do Auxílio. Nesta zona, atende-se a doentes, ouvem-se rogativas, selecionam-se preces, preparam-se reencarnações terrenas, organizam-se turmas de socorro aos habitantes do umbral ou aos que choram na terra. Estudam-se soluções para todos os processos que se prendem ao sofrimento. Vejam quantas tarefas Lísias listou para o André Luiz relativos a trabalhos, a ações a ser desenvolvidas nesta região do Ministério do Auxílio, em que nós podemos listar aqui o atendimento a doentes, né? Ouvem-se arrogativas de atendimento a preces. Essas preces são selecionadas para ver como que vai atender da melhor forma este ou aquele pedido, para a preparação de reencarnações para espíritos que estão já em vias de fazer o planejamento reencarnatório para irem para a Terra. São organizadas turmas de socorro aos habitantes das regiões sofredoras do nosso lar, ou então de pessoas que estão sofrendo aqui na própria Terra. E são estudadas soluções para todos os processos que se prendem aos problemas do sofrimento. Há, então, em nosso lar, perguntou André Luiz, né, um Ministério do Auxílio? Aí o Lísias responde, como não? Nossos serviços são distribuídos numa organização que se aperfeiçoa dia a dia sob a orientação dos que nos presidem os destinos, sob a orientação dos espíritos superiores. Então, aí o que o André Luiz quer saber, a primeira vez que ele está saindo, então quer dizer que tem um Ministério do Auxílio? Claro que tem. E isso está sob orientação dos espíritos que presidem aos nossos destinos lá na colônia, nosso lar. E fixando em mim os olhos lúcidos, prosseguiu. Não tem visto nos atos da prece o nosso governador espiritual, cercado de 72 colaboradores, como nós já
em estudo anterior, tivemos a oportunidade de falar, que o André Luiz, pela primeira vez que ele pôde ser levado a um salão maior do hospital para assistir toda tarde em nosso lar, às 18 horas, tem a prece coletiva, toda a colônia, para em prece naquela hora. Então, reúne-se a direção de nosso lar, né, que é o presidente, né, o diretor de nosso lar, e além, governadores, chama de governador, né, governador espiritual, e ele está cercado por 72 colaboradores. Esses 72 são, pois, os ministros de nosso lar. A colônia, que é essencialmente de trabalho e realização, divide-se em 6 ministérios. Olha que interessante. 6 ministérios. Cada ministério com 12 ministros. Se nós multiplicarmos, teremos os 72 colaboradores que estão referidos, que todas as tardes, às 18 horas, reúnem-se, né, com a presença do governador para a prece coletiva de nosso lar. E, naturalmente, a apresentação dos corais, né, que trazem músicas maravilhosas para que haja a harmonia dos corações na colônia Nosso Lar. Então, ele vai falar agora sobre quais são os ministérios de Nosso Lar. São 6 ministérios. Então, nós temos o Ministério da Regeneração, do Auxílio, da Comunicação, do Esclarecimento, da Elevação e da União Divina. Então, repetindo rapidamente: regeneração, auxílio, comunicação, esclarecimento, elevação e união divina. Diz o Lísides aqui que os 4 primeiros ministérios nos aproximam das esferas terrestres, ou seja, regeneração, auxílio, comunicação e esclarecimento relacionam-se aos trabalhos ligados à crosta terrestre. E os outros 2 ministérios, que é o Ministério da Elevação e o da União Divina, esses relacionam, né, a nosso lar ao plano superior. É a integração da colônia com os planos elevados, através desses 2 ministérios citados, que é o Ministério da Elevação e da União Divina. Os serviços mais grosseiros localizam-se no Ministério da Regeneração e os mais sublimes no da União Divina. Clarencio, o nosso chefe, amigo, é um dos ministros do Ministério do Auxílio. Valendo-se da pausa natural, exclamei comovido: nunca imaginei a possibilidade de organizações tão completas depois da morte do corpo físico. Isso é natural, porque nós aqui encarnados, se nós não temos esse conhecimento básico que a doutrina espírita nos traz, nós não conseguimos nem passar pela nossa cabeça que após a morte nós vamos encontrar um mundo inteiramente estruturado, organizado, com administração complexa, tudo em direção ao bem. Evidentemente, estamos falando das colônias em volta do planeta, que já estão direcionadas no serviço do bem e que atendem às zonas de sofrimento, né, ligadas ao umbral, às trevas, e que atendem também os problemas relacionados à crosta terrestre. Né? Sim, esclareceu Lísias, o véu da ilusão é muito denso nos círculos carnais. O homem vulgar ignora que toda manifestação de ordem no mundo procede do plano superior. A natureza agreste transforma-se em jardim, quando orientada pela mente do homem. E o pensamento humano, selvagem na criatura primitiva, transforma-se em potencial criador quando inspirado pelas mentes que funcionam nas esferas mais altas. Muito bonito isso, né? Tanto a questão de ordem de serviço na Terra, que são serviços de qualidade em benefício da evolução do planeta, procedem do plano superior. E o pensamento humano, que é na criatura primitiva, no selvagem, transforma-se num potencial criador quando está inspirado por mentes que funcionam nas esferas superiores. Nenhuma organização útil se materializa na crosta terrena sem que a sua base, os seus raios iniciais, partam aqui de cima. Então,
muito interessante isso, para nós entendermos que o mundo dos encarnados é um reflexo do mundo espiritual que circunda o nosso planeta. Se nós aqui temos organizações, muitas delas primorosas, em benefício da humanidade em geral, certamente que essas organizações procedem de planejamentos superiores, porque essas organizações existem de forma muito mais complexa, mais eficiente, mais elevada no plano espiritual. Por isso que dizemos que nós somos um reflexo da organização do plano espiritual. Inclusive, a nossa natureza também reflete a do plano espiritual. Mas nosso lar terá igualmente uma história como as grandes cidades aqui da Terra? Aí, Lisa, sem dúvida, né? Os planos vizinhos da esfera da Terra possuem igualmente natureza específica. O nosso lar, um breve resumo aqui da criação da colônia Nosso Lar. O Nosso Lar é uma antiga fundação de portugueses distintos, desencarnados do Brasil no século XVI. Ora, no século XVI, nós temos de 1500 a 1600. Então, é o primeiro século da descoberta do Brasil, né? A partir de 1500 a 1600. Então, essa colônia foi fundada por portugueses distintos que desencarnaram no Brasil no século XV. Muitos portugueses vieram, depois da descoberta da Esquadra de Cabral, né? Muitos portugueses vieram depois com novas caravelas, que trouxeram novas esquadras de navios portugueses, que trouxeram muitos colonizadores para cá. Então, entre eles havia pessoas esclarecidas e que, desencarnando no século XVI, eles então foram à luta para criar a colônia. Olha que interessante. A princípio, enorme e exaustiva foi a luta, segundo consta nos nossos arquivos do Ministério do Esclarecimento. Se a pessoa quiser saber algo da história do nosso lar, está nos arquivos do Ministério do Esclarecimento. Há substâncias ásperas nas zonas invisíveis à Terra, tal como nas regiões que se caracterizam pela matéria grosseira. Aqui também existem enormes extensões de potencial inferior, como há no planeta Terra grandes áreas de natureza rude e incivilizada. Os planos primordiais, os trabalhos primordiais foram desanimadores, mesmo para os espíritos mais fortes, onde se congregam hoje vibrações delicadas e nobres edifícios de fino lavor, misturavam-se as notas primitivas dos silvícolas do país e as construções infantis de suas mentes rudimentares. Veja que interessante. Nós estamos falando do século XVI, né? Período que foi o primeiro século do descobrimento do Brasil, entre 1500 e 1600. E muitos irmãos nossos, portugueses valorosos, que desencarnaram nesse período no Brasil, ao chegarem no mundo espiritual, eles resolveram que seria muito útil criar uma colônia que fosse, naturalmente, para, de certa forma, entre aspas, para civilizar o mundo espiritual ligado ao Brasil. Era um Brasil primitivo, né? Com os povos, com os indígenas disseminados pelo Brasil, que eram criaturas simples, espíritos mais simples, mais primitivos, e do mundo espiritual, evidentemente, existiam coletividades desses irmãos mais simples e as suas construções simples, à semelhança das aldeias indígenas da terra. Então, eram ambientes agrestes, né? Ambientes sem que houvesse ainda, né, um trabalho, né, de civilização da área, né, de melhorar as condições do solo, criar as estruturas, as construções adequadas, a semelhança do que tinha na Europa da época. Eles, naturalmente, quiseram fazer no plano espiritual aí. Havia, então, enormes extensões de potencial inferior, como aqui na Terra existem grandes áreas de natureza rude, né? Que a civilização ainda não chegou lá. Então, vejam bem, os fundadores não desanimaram, porém, prosseguiram na obra, copiando o esforço dos europeus que chegavam à esfera material apenas com a diferença de que, por lá, se empregava a violência, a guerra, a escravidão. Lamentavelmente, sim, era assim na época.
e os colonizadores conquistavam na base da violência, da guerra e da escravidão. E aqui, no mundo espiritual, o serviço perseverante, a solidariedade fraterna e o amor espiritual são as condições que têm que governar essa região, que têm que preponderar na região. Serviço perseverante, solidariedade fraterna e o amor espiritual. A essa altura, atingíramos uma praça de maravilhosos contornos, ostentando extensos jardins. No centro da praça, erguia-se um palácio magnificente, de grande beleza, encabeçado de torres soberanas que se perdiam no céu. Os fundadores, sobre esse palácio, ele vai dizer: os fundadores da colônia começaram o esforço partindo daqui, onde se localiza a sede da governadoria, disse o visitador. Então, esse lindo palácio, né, de grande beleza, encabeçado por torres soberanas, ele era a sede do governo de nosso lar, sede da governadoria. Apontando o palácio, Lísias continuou explicando: temos nesta praça o ponto de convergência dos 6 ministérios a que me referi. Todos começam na Praça da Governadoria, estendendo-se em forma triangular. Então, muito interessante, porque existe uma praça central enorme, com lindos jardins, avenidas que cruzam, e ali está o palácio, sede da governadoria. A partir dessa praça, são 6 divisões em volta, competindo cada divisão dessa a um dos ministérios. Essas áreas se dividem em grandes áreas triangulares, mas que, se forem vistas de cima, os 6 triângulos em volta formam uma forma hexagonal. Se nós virmos de cima, aquela grande superfície. É muito grande, as áreas de ministérios, eles descrevem que essas áreas triangulares, que competem uma para cada ministério, elas são muito extensas, porque os ministérios têm enormes pavilhões, grandes divisões, áreas, avenidas, praças, eles são muito grandes. Você vê só o parque hospitalar de nosso lar, no caso onde André Luiz estava, que é ligado ao Ministério da Regeneração e do Auxílio, esse parque é enorme. Então, assim, temos a ideia de um planejamento arquitetônico, né, de espíritos especializados nesse planejamento, e que, a partir da Praça Central da Governadoria, divide-se em 6 triângulos enormes, cada área triangular dessa contendo um ministério, mas são realmente bem grandes. Basta dizer que a colônia Nosso Lar, nós estamos falando dos anos 1940, ela já tinha pelo menos 1 milhão de habitantes. Agora nós estamos falando 80 anos depois, certamente que passou muito desse milhão. Nós não temos informações recentes do número de espíritos que habitam o nosso lar, mas em 80 anos, certamente deve ter aumentado significativamente, né? Respeitoso, Lísias continuou a explicar: aqui vive, né, o nosso abnegado orientador, falando do Palácio da Governadoria, né? Nos trabalhos administrativos, ele utiliza a colaboração de 3.000 funcionários. Então, sob as ordens diretas do governador da colônia, trabalham 3.000 funcionários no Palácio da Governadoria, para vocês verem a dimensão desse edifício. Entretanto, ele o trabalhador mais infatigável e mais fiel que todos nós reunidos. Todos nós reunidos. Ele é como se trabalhasse mais que todos os habitantes. Isso é interessante. Os ministros costumam excursionar noutras esferas, renovando energias e valorizando conhecimentos. Nós outros gozamos de entretenimentos habituais, mas o governador nunca dispõe de tempo para isso. Ele faz questão de que descansemos, obriga-nos a férias periódicas, ao passo que ele mesmo quase nunca repousa, porque, mesmo no que concerne às horas de sono, ele dorme pouco. Ele está trabalhando bem por toda a colônia, e sem tirar férias. Parece-me que a glória dele é o serviço perene, é um espírito de extrema elevação. Então,
parece que o desejo dele, o carinho que ele tem pela colônia como governador, é o trabalho que ele tem que reunir todos os problemas e resolver todos os assuntos com 6 ministérios e com todos os outros assuntos da colônia a serem resolvidos. Então, ele é o único que trabalha direto, praticamente sem descanso. Basta lembrar aí, está contando aqui, a frase até bonita, né? Parece-me que a glória dele é o serviço perene. Basta lembrar que estou aqui há 40 anos e, com exceção das assembleias referentes às preces coletivas, raramente eu tenho visto o governador em festividades públicas. O seu pensamento, porém, abrange todos os círculos de serviço, sua assistência carinhosa e a tudo e a todos atinge. Então, o pensamento do governador, com a sua assistência carinhosa por todo, ele tem um carinho enorme por todos os habitantes da colônia, atinge a todos e atinge a tudo. Então, isso é uma colocação muito bonita de quanto mais o espírito evolui, mais desejo de trabalhar e levar o progresso a todos ele tem. Isso nos lembra da citação de Jesus, que meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. E Jesus falando do valor do trabalho. Jesus é o dirigente do planeta Terra, ele tem bilhões e bilhões de espíritos e toda a organização planetária sob a sua responsabilidade direta, que foi concedida pelo próprio Pai Criador. Então, eu trabalho de Jesus e meu pai também trabalha. Depois de longa pausa, o enfermeiro amigo acentuou. Não faz muito, comemorou-se o 114º aniversário, quer dizer, o aniversário número 114, né, da magnânima direção do governador. Calara-se Lísias, evidenciando comovida referência, enquanto eu, ao seu lado, contemplava, respeitoso e embevecido, as torres maravilhosas que pareciam cindir-se no firmamento. Olha, então, nessa colocação aqui, dos 114 anos, eu calculei que ele estava governando o nosso lar desde o ano de 1825, porque esse diálogo com André Luiz ocorrera, né, somando esses 114, né, por volta do ano de 1939, 1940, que o André Luiz chegara a nosso lar para tratamento entre 1938 e 39. Ora, se ele estava com apenas algumas semanas de tratamento e agora estava saindo pela primeira vez, nós estamos calculando que seria o ano de 1939 esse diálogo para dizer que havia 114 anos que o governador estava presente na direção de nosso lar. E se nós puxarmos para o nosso ano atual, seria 200 anos de governadoria deste grande espírito que é o governador de nosso lar. E isso partindo do princípio que ele continua na época, que desde aquela época de Lísias, contando para o André Luiz aqui, ele continuou no cargo, exercendo a sua governadoria, e nós torcemos para que ele continue lá em nosso lar até agora. Claro que se ele fosse substituído, seria por alguém também de grande valor, mas ele é muito querido de todos os habitantes do nosse lar. Então, se ele está na posição de governador até hoje, nós poderemos dizer, sem sombra de erro, que ele está há 200 anos exercendo o papel de governador desta valorosa colônia e que nós estamos cada vez mais procurando conhecê-la mais, nos apaixonarmos por ela e rogando a Deus, quem sabe, vai nos dar a oportunidade de, na nossa desencarnação, nós podermos ter um lugarzinho para nós lá, para que nós possamos conseguir trabalhando no nosso progresso espiritual. Desejo muita paz a todos os corações, que a paz do Mestre permaneça em seus lares, em seus corações, dos seus entes queridos. Nós, então, até um próximo momento de estudo, agradecemos essa oportunidade de estarmos juntos, que Jesus possa trazer a sua paz para todos nós. Muito obrigado.